Jesus, querido amigo, amigos da Casa de Acolhimento, querido Pai, nós agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa e que todas as boas vibrações possam nos envolver, nos acalmar, nos fortalecer, para que o nosso dia a dia seja mais produtivo para nós espíritos que estamos aqui nesse planeta buscando a nossa melhoria interior. Agradecemos a Deus por tanto que recebemos e rogamos ao alto todo o amparo para cada um de nós, encarnados e desencarnados. Que o nosso irmãozinho responsável pelo estudo da noite de hoje possa ser envolvido, incluído, e que tudo que ele trouxer possa nos ajudar a entendermos melhor tudo que acontece nessa nossa encarnação. Obrigada, Jesus. Obrigada, Pai, e obrigada aos amigos da Casa de Acolhimento. Muito obrigada, José. Bom, o estudo da noite de hoje, então, violência urbana. Aliás, os outros temas estão todos ali listados naquele cavalete ali atrás. No final da reunião, quem quiser dar uma olhadinha, tá? Está a cargo hoje do nosso irmão Anderson Fernandes, do Arautos Uma Nova Era. Arautos Uma Nova Era. Madureira, da casa Arautos Uma Nova Era em Madureira. E está aqui hoje para nos ajudar. Com a palavra do senhor Anderson. Boa noite. Nós, diante desse tema, é um tema que nós todos conhecemos bem, né? Violência urbana. Nós vivemos no Brasil e as cidades brasileiras, não só a nossa, mas todas as capitais do Brasil, são extremamente violentas e nós podemos ver que entre as cidades mais violentas em termos de proporção com a população, a nossa não está entre as 10 primeiras. Há cidades no Brasil com índices bem maiores do que o nosso. Nós vimos um documentário que vale a pena ser visto, chama-se Tiros em Columbine. Tiros em Columbine. Columbine é uma cidade americana em que houve uma daquelas atrocidades em que jovens entram na escola matando outros jovens. E o Michael Moore, um documentarista americano, ele fez um trabalho sobre esse evento, e é um documentário que vale a pena porque vai falar justamente sobre a violência urbana, e ainda que ele não fale, ele intui uma coisa que é fundamental de nós entendermos, que é o crime, a violência, ele começa no indivíduo e daí se multiplica para se tornar um processo social. Columbine é uma das cidades americanas que produz armamentos. Olha só que coincidência. Então, nós que conhecemos o lado espiritual das coisas, começamos a perceber que a ambiência da cidade é agressiva. É uma cidade que produz armas. Outra coisa que a gente conhece, a gente sabe que a sociedade americana é assim, e lá ele mostra. Ele entra numa loja, como qualquer loja. Só que na loja, quando você vê uma coisa que são vários tipos de balas, vários tipos de armas, e ele começa a comprar, ele quer mostrar
a facilidade que é comprar armas e munição nos Estados Unidos. Ora, Columbine não foi um evento isolado. Eventos isolados acontecem em todos os lugares do mundo. Mas aquela sociedade é uma sociedade caçadora. Há uma tradição de caça nos Estados Unidos. E as pessoas, desde séculos passados, se acostumaram a usar armas. Então lá é permitido o uso de armas. Tem legislação para isso. E no documentário tem um ponto alto que eu achei interessante. Ele já começa a investigar sobre a violência urbana. E os Estados Unidos têm os Grandes Lagos no norte, que fazem fronteira com o Canadá. Ele atravessa o lago e vai até o Canadá, na cidade. Tem duas cidades, uma em frente à outra. Não me lembro agora o nome das cidades. Uma do lado dos Estados Unidos e outra do lado canadense. Cidades mais ou menos do mesmo tamanho. E ele chega no Canadá e ele faz assim: dizem que no Canadá as pessoas não fecham as portas. Tanto para os americanos como para nós brasileiros, a gente vê que a gente precisa ter grade, né? Nas nossas casas, nos nossos muros, a gente põe vidrinho, não é isso? E aí ele chega e fala isso: dizem que no Canadá não se fecha as portas. Vamos ver se é verdade? E aí ele entra numa rua qualquer e entra e abre a porta. E todas as portas que ele abre, o que elas estão? Abertas. Pergunto eu a vocês: por que no Canadá e também no Japão não se tem o hábito de trancar as portas? As portas estão abertas. Para responder. Exatamente. No Japão aconteceu até uma coisa curiosa. Uns estrangeiros, muito espertinhos, foram morar no Japão. Quero que vocês adivinhem de que país são esses estrangeiros. Como no país de origem desses estrangeiros vieram muitos japoneses, seus netos e bisnetos foram para lá. E começaram a descobrir que as portas ficavam abertas. O que esses espertinhos começaram a fazer? Começaram a assaltar as casas no Japão. Vocês adivinham de que país? Só que eles esquecem uma coisa que a gente hoje tem, mas na época, lá já tinha muito tempo, e hoje nós estamos desvendando muitos crimes como? Com as câmeras, né? No Japão tem câmera para tudo quanto é lado. Então você vai nas cadeias japonesas, que eram vazias, hoje está cheio de brasileiros. Então, prosseguindo no documentário, ele abre as casas no Canadá e realmente ele confirma que as casas naquela cidade as pessoas não fecham. E aí ele vai a uma delegacia. E aí eu fiquei chocado com a cena. Ele chega para o delegado, o xerife, eu não sei o nome que eles dão lá, e pergunta a ele: qual foi o último crime de assassinato que teve aqui? A resposta do delegado levantou o olho para cima. Silêncio constrangedor. Ele não lembrava o último crime de assassinato que tinha acontecido na cidade. Só que tem um detalhe: a cidade americana do outro lado era cheia de crimes, como é aqui no Brasil, de assassinatos. Então ele mostrava como é que pode. As duas cidades falam a mesma língua, falam inglês. Só que uma é canadense e outra é americana. Uma está com altos índices de violência, não se vê casa aberta, e a outra,
o delegado não lembrava da última vez que tinha alguém sido assassinado. Qual o problema? De um lado está um umbral, outro lado... E aí, durante o documentário, ele começa a mostrar uma coisa que foi fundamental para essa sociedade. Uma distribuição de renda em que os mais pobres viviam muito bem, obrigado. E isso começou a criar o quê? Quando você divide o pão, ninguém precisa roubar o pão. E ele mostra isso de uma forma brilhante, porque a sociedade americana é muito parecida com a nossa nesse sentido. Vocês imaginem que nós estivéssemos numa grande catástrofe e nos colocaram dentro de um estádio de futebol. E lá tem 1000 pessoas que não se conhecem e dão um cobertor. E nesse local neva, faz muito frio. E aí começa uma guerra. O cobertor é grande, mas não cabe todo mundo. Qual é a guerra? Quem está acordado responde. A guerra é de quê? Para quem vai ficar debaixo do cobertor. Essa é a sociedade que nós vivemos. Agora, uma sociedade melhor, com almas mais educadas, elas vão descobrir que a melhor forma de você se esquentar no inverno é com outro corpo humano e não com cobertor. E todos se abraçam. As 1000 pessoas se abraçam e se esquentam juntas. Ninguém entra em guerra. Por quê? Há uma maior... As pessoas pensam nos outros. Então, a violência urbana é um pouco isso. As pessoas, diante da escassez, diante da necessidade da posse, como a mensagem contou, entram num processo de disputa. E esse processo de disputa vai empurrando as pessoas, um bom número de pessoas, para situações de extrema gravidade. E essas pessoas acabam se acostumando a ter um ódio social. Já ouviram essa expressão? As pessoas vão tendo um ódio social, em que elas, por não terem e outros terem, elas acham o seguinte: vou ter. E não tem limite. Nós temos desenvolvido essa divisão dentro da nossa sociedade há muito tempo. Mais tempo do que a gente possa imaginar. Mais ou menos uns 10.000 anos. Nós construímos nossas sociedades na barbárie, na agressividade. Praticamente todas as histórias de todos os países, a formação dos países, a construção dos povos, foi na base da violência, em que um povo subjugava o outro. Essa agressividade, ela não está lá no passado, ela está dentro de nós. Nós éramos os agressivos de ontem. Nós fizemos essa história violenta. E o fato de nós estarmos em uma sociedade em que há valores humanos não é conquista de todos. Homens como Kardec vieram à Terra trazendo ideias renovadoras. E desde o Livro dos Espíritos nos informa, em todos os tempos, a humanidade nunca esteve desamparada. A lei
do progresso, ela é interessante. Por quê? Se eu quiser progredir, eu tenho que ajudar o outro. Não há progresso isolado. Não há como você pensar que evolução é pegar o cobertor e sair correndo. Evolução é justamente quando nós fazemos o caminho contrário à da selvageria, à da barbárie, da agressividade. Só que tem um problema. Isso é fácil de dizer, mas não é tão simples de viver. Por quê? Porque quem trouxe essa revelação para nós, pasmem vocês, foram primeiro Kardec, depois Pierre Janet, Freud, Jung e vários outros psicólogos. Kardec trouxe uma série de informações que a gente descobriu há pouco tempo, quando a gente foi fazer um estudo, uma palestra sobre Kardec. A gente descobriu que alguns psicólogos franceses pegaram informações de Kardec. E Kardec, na introdução da revista, do Livro dos Espíritos, ele chama de revista, um livro, aí não é lá, agora eu me enganei, estudos psicológicos. Eu não me lembro agora onde foi que ele colocou, pelo menos aqui não está escrito isso, filosofia espiritualista, mas ele define como estudo psicológico. Talvez seja na Revista Espírita, me perdoem, depois eu me informo. Lembra, Edson, onde foi que ele botou estudos psicológicos? Acho que foi na Revista Espírita. Revista Espírita, né? Então o que acontece? O inconsciente não é algo que você dome só por sugestão. De agora em diante eu vou ser um homem pacífico. Por quê? Porque nós trazemos muitas sombras, entre aspas, muito desequilíbrio do passado que não está resolvido. E na hora em que as situações de conflito ocorrem, pela força do condicionamento milenar, muitas vezes a forma como a gente tem para se defender, para manter a nossa imagem, a nossa honra, é a violência. Vocês vejam bem, alguém aqui assistiu a um filme dos anos 80, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, pelo menos umzinho. Quem não assistiu, vou resumir. É aquele filme em que o mocinho sofre, e no final ele vem e mata todo mundo. Essa temática dos filmes é muito comum. Por quê? É a temática do olho por olho, dente por dente. Fez, pagou. Isso é muito antigo. Todo o nosso processo de lidar com a violência está baseado nessa visão fez, pagou. Só que essa visão, vamos analisar. No livro Dramas de Obsessão, de Ivone Pereira, narra-se um grupo de pessoas que há 400 anos odeiam algumas pessoas. E elas estão 400 anos perseguindo com puro ódio essas pessoas. Por que elas estão perseguindo? Porque elas acreditam na lição olho por olho, dente por dente. Em reuniões de desobsessão, é comum você ver dramas de 100 anos atrás, 200, 300, 500, 1000, 2000 anos atrás. Por quê? Porque o mundo espiritual, ele não é físico como o nosso.
é feito de uma matéria muito mais sutil. Algumas escolas chamam essa matéria de matéria emocional, corpo emocional. Por que eles chamam de o perispírito de corpo emocional? Porque ao entrar em contato com esse mundo espiritual, eles perceberam algo que a gente vê nas nossas reuniões mediúnicas. E nos processos de mediunização, os espíritos estão exacerbados. Por quê? O corpo físico, ele age como uma espécie de escafandro que camufla as nossas virulências. Mas no mundo extrafísico, no mundo espiritual, esse processo não consegue mais ser escondido. E há muitas vezes na pessoa que tem raiva, que tem mágoa, um processo de enlouquecimento. A pessoa fica com uma ideia fixa ao episódio que a marcou negativamente. E ela não consegue ter sintonia com as coisas boas. Então você tem uma enxurrada, milhões de espíritos, em pleno processo de enlouquecimento. Eles estão gargalhando, eles estão rindo, eles estão zombando, eles estão agredindo, mas na verdade, toda a agressividade deles, nós poderíamos dizer entre aspas, é uma loucura, feita pela alma que não soube em vida trabalhar as suas questões emocionais. Todo o processo de violência urbana é uma eclosão da violência íntima que nós trazemos. A violência urbana, ela se manifesta de diversas maneiras. Existe aquela violência que é a violência costumeira, está ligada a nossos atavismos. Como é que é a violência costumeira? Fez alguma coisa, a criança fez alguma coisa, você vai lá e dá a palmada nela. A briga de marido e mulher dentro de casa, a discussão, o xingamento, as piadinhas mordazes. É uma piadinha, todo mundo ri, mas ela tem um fogo que queima, porque ela está agredindo. Os xingamentos, o bullying. Muitas vezes, nossas expressões, nossa forma de se comunicar, denuncia um estado de beligerância, de agressividade. Daí que muitas expressões que nós utilizamos, elas têm em si a agressividade, a arma, a luta, a guerra. Como é que era aquela expressão da novela que acabou? É um grupo mafioso, eles tinham uma expressão. Como é que é, gente? Ninguém vê novela aqui, não? Não, a outra. Tinha um grupo mafioso. Vitória na Guerra. Essa expressão, que pode ser uma expressão motivacional, ela é toda uma expressão de agressividade. Ela incita a agressividade. A música, muitas vezes, muitas músicas marcam o ponto do tiro. Parece uma metralhadora, parece um tiro. Tudo isso nós gostamos por quê? Porque mexe com a agressividade que há dentro de nós. Você põe Vivaldi, a pessoa dorme. Você põe uma música agressiva, a pessoa... Por que isso? É o primitivismo que ainda habita dentro de nós. É para reprimir? Não. Porque a doutrina espírita vai nos explicar como é que se lida com a violência, essa cotidiana, essa costumeira. Educação. Educação não é repressão. Educação é esclarecimento.
Não adianta a gente pensar que vai chegar aqui e vai dizer, não faça isso porque é errado e Deus está te vendo. Aí a gente sai daqui, não façamos isso. Não, você precisa entender que a guerra não é uma vitória, é uma derrota. Que a agressividade, quando utilizada, em qualquer momento, é sempre uma derrota. Por quê? Porque nós não temos apenas uma vida, nós somos imortais. Vocês sabem o que quer dizer imortal? Nós não somos vampiros, mas a gente nunca morre. Quando vocês verem um filme de vampiro, vocês não precisam mais ter inveja, porque a gente também nunca morre. A gente só não vai brilhar que nem os vampiros lá daquela série lá, que brilha. Aí não dá, né? Para brilhar, a gente sabe que tem que ter o quê? Sentimento de amor. Aí a gente brilha. No livro Voltei, do irmão Jacob, um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, é dada uma informação muito interessante. O livro é de 1947, se não me engano. Então, claro, aquela informação está calcada à população da época. Ele diz o seguinte: é necessário que se entenda que o planeta Terra tem 2 bilhões de pessoas encarnadas. Hoje nós somos 7. 6 ou 7. Naquela época eram 2 bilhões. E aí ele diz o seguinte: mais de 1 bilhão, o que isso significa? Mais da metade está ainda no estágio de barbárie e de selvageria. Ou seja, nós temos 7. Nós poderíamos dizer, das pessoas que estão encarnadas, não estou falando do mundo espiritual, que a proporção é maior, mas das pessoas encarnadas, mais da metade, mais de 3 bilhões e meio, bem mais, estão entre a barbárie e a selvageria. Não quer dizer que que essas pessoas estão no mato, tocando tambor e dançando em volta da fogueira. Não é nada disso. Significa o seguinte, e ele diz que apenas 600 milhões dos 2 bilhões estão relativamente buscando um processo de progresso. Se nós formos colocar mais ou menos a proporção, seria 1 bilhão de pessoas hoje, de 7. Nós estamos dizendo isso por quê? Porque essa comunicação nos informa de algo que é fundamental para nós cultivarmos a paz. É fundamental. Sem isso, não haverá interesse de nossa parte de vencer os nossos impulsos. Você quer fazer que curso nessa encarnação? Tem 2 cursos. O curso que na verdade é apenas um reavivamento. Sabe aqueles cursos que você faz? Você se formou tem 20 anos, né? Aí você faz um curso, uma reciclagem. O curso da reciclagem se chama Reciclagem das Ideias Umbralinas. Reavivar isso. Ou o curso preparatório para mentor. O que vocês preferem? Reciclagem das Ideias Umbralinas ou curso preparatório para mentor? A gente tem muita falta de autoconhecimento, porque isso não depende de uma opção assim, não. Se fosse só escolher, todos os espíritos, eu vou fazer um curso preparatório para mentor. Só que não é assim, a escolha não é assim, não. Porque senão ninguém ia para o umbral. Se eu perguntar 7 bilhões de pessoas que estão encarnadas hoje, mostrar
um pedacinho do filme Nosso Lar. A cidade Nosso Lar e as zonas inferiores. Perguntar às pessoas, vocês querem ir para onde? O que todo mundo vai dizer, gente? Só que não é assim. Parece incoerente o que eu vou dizer agora. Mas não. É um pouco confuso, parece coisa rápida, estudo dá para... Só vai para essas zonas inferiores, que muitas delas a gente chama de umbral, né? A gente se acostumou, então eu vou usar esse termo. Só vai para as zonas inferiores quem quer. Só que o querer não é escolher, não. O querer é o que você vivencia. Aí é que está a diferença. O curso preparatório para mentor, ele está construído sobre o Espírito que melhor trouxe a mensagem divina para nós. Quem é? Jesus. O curso preparatório para mentor está alicerçado em Jesus. E quantos livros Jesus escreveu? Jesus enchia estádios para fazer palestra de cura, sessão de cura com Jesus. Ele ia lá para aqueles estádios lá da Roma antiga, era assim? Jesus vivenciava dia após dia com contato com as pessoas mais ricas e ilustres da sociedade. Era assim, gente? Jesus vivenciava com as pessoas mais humildes, pobres, prostitutas, mendigos, leprosos. Então, o curso preparatório para mentor não é algo assim, que chega aquela pessoa na casa espírita, né? Aqui não, aqui é uma casa espírita evoluída, lá não. E a pessoa está mal cheirosa. Aí a pessoa tem um pouquinho de evidência, vê uma coisa escura, aí ela já vai saindo de fininho para outra fazer o atendimento. Ela já vai fazer. Tem alguém lá no portão. Esse é o curso, é a reciclagem das ideias umbralinas, a rejeição. Há uma violência aí. Quem ama, abraça. Quem ama, envolve. Por quê? Essa informação do livro Voltei, como eu falei, é a chave para nós lidarmos com a violência. O que é que ele diz? Quem quer fazer o curso preparatório para mentor, faz o curso com os outros. Os que não estão ainda em condições de entender isso, que estão na barbárie e na selvageria. Você não faz curso preparatório mentor num salão só com mentores. Você precisa exercitar os valores da paz. Você precisa exercitar a pacificação. É algo que eu tenho que exercitar. Como é que eu vou me tornar anjo sem ter experienciado o certo e o errado? Não tem como. Um anjo ingênuo não é alguém ingênuo que não conhece, não é alguém que seja superior. Ele é superior a quê? Como? Como ele pode dizer que o sonho da padaria é bom ou não? E como é que ele vai saber se comer muitos sonhos faz mal à saúde, porque tem muito açúcar? Vocês estão entendendo? A vida a gente aprende vivendo. E então, o curso preparatório para mentor, no aspecto violência e paz, só pode ser exercido quando nós nos dedicamos a auxiliar a sociedade a crescer. Dentro dessa visão de que a vida em sociedade é que permite que nós cresçamos. A lei de progresso, ela é paradoxal, porque eu só progrido quando eu me entrego aos outros. Então, se nós nascemos numa sociedade
que é violenta, nós nascemos nessa sociedade não só para reclamar dela, mas para exercitar os nossos valores de paz. É um exercício diário que precisa ser buscado voluntariamente, não por pressão de religião. É algo que eu começo a entender que não há neutralidade. O conhecimento espiritual nos diz o seguinte: não há neutralidade. Ou eu estou irradiando a paz, ou toda a psicosfera agressiva vai estimular em mim a agressividade. Porque a ambiência, ela meio que força um processo que nós já temos no nosso íntimo. Então, há uma alimentação de virulência, agressividade. O processo do trânsito é agressivo. O processo escolar é agressivo. Um dos grupos que mais vão parar em psiquiatria é o professor. Vocês sabiam disso? É uma das que mais, grupo social que mais para em psiquiatria. Outro dia a gente estava lá na escola e lá tem aquele grupo menorzinho, pré-escolar, né? Aí eles estavam passando enfileirado, assim, de 4 anos. Aí a gente estava, eles passaram assim, na sala de professores, passaram, né? Aí eu falei, depois que eles vão para o 6º ano, eles passam pela água do Gremlin. Assim é uma beleza, eles cantando. Gremlin é um filme, não sei se vocês lembram, e uns bichinhos fofinhos quando cai a água. Por quê? Quando você está em sala de aula, é nítido. Você percebe como aquela criança, né? Criança já na adolescência, que é a faixa que eu pego, a partir do 6º ano, ela traz consigo muita violência nas expressões. Ela reproduz os processos de onde ela viveu, os assassinatos que ela viu, que mataram, que fizeram, a pancadaria que ela recebe em casa, o xingamento, você vê tudo isso ali. E quando, antigamente, eu fazia assim, eu já chamava os pais. Mas só que eu percebi com a experiência o quê? Você via nitidamente aonde que estava o problema. Os pais, quando vinham, a escola pública, né? Dou aula em escolas públicas. Os pais, quando vinham, era nítido você ver que o processo é social. E eu, como professor, eu não tenho como ajudar aquela família como um todo. Mas a criança era só a ponta do iceberg. E algumas desses jovens, hoje foram meus alunos, já foram mortos, porque foram para o tráfico. Então vocês vejam como a gente na sala de aula tem que lidar com ameaça, com calúnia, com carro arranhado, com uma série de questões que levam muitos professores à desistência da profissão, o abandono ou a psiquiatria. Por quê? Porque nós estamos lidando com aquele estamento da sociedade em que o cobertor está descoberto há muito tempo. E a forma como essas pessoas têm de lidar com quem está muito bem com o cobertor é a violência. E aí a doutrina espírita nos ensina, nos explica, que se nós tratarmos essas pessoas com violência, ou revidarmos a violência, nós apenas estamos aumentando
as vibrações inferiores de nossa sociedade. Por isso que a paz precisa ser algo que nós busquemos. A mensagem do Fonte Viva: busque a paz e siga. Quem puder, quem tem esse livro em casa, leia essa mensagem. Busque a paz e siga, de Emmanuel. Emmanuel comentando. Porque a paz é algo que eu tenho que perseguir. Eu não serei um Gandhi, uma Mahatma Gandhi, de uma hora para outra. Porque nem ele chegou a isso de uma hora para outra. O que a doutrina espírita nos diz? Todo progresso ele é gradual. Mas não vamos nos iludir. Ninguém evolui sem esforço. Se nós quisermos nos pacificar, depois de séculos, milênios de agressividade, necessário se faz reflexão, educação, vigilância. Vigilância em escolhas, comportamentos, palavras, diminuir os palavrões. Olha que eu estou sendo bonzinho, hein? Prestaram atenção como eu sou bonzinho? Vocês vão até me chamar de novo para falar aqui. Diminuir os palavrões. Eu estou falando o quê? Eu falei o quê? Eu falei, cessar de vez? Não, vai diminuindo. É um processo de esforço, de vigilância. Não se revida a agressividade. A pessoa faz uma coisa contigo, aí tu vai no Facebook e posta lá aquela mensagem. Geralmente é assim. Você abre o Facebook, já vem a mensagem certinha que você... É essa aqui mesmo. Aí tu... não preciso, não posso, isso. Isso é agressividade. Isso é virulência. E hoje, o processo de internet, Twitter, Instagram, Facebook e principalmente o rei de todos agora que nos contaminou, o Zap, o WhatsApp e coisas, o WhatsApp e o e-mail, eles têm um problema. Você sabe qual é o problema? Dentro do nosso tema? Você sabe qual é o problema do WhatsApp? Dentro do nosso tema. Escreveu, mandou, não tem jeito mais. Você pode até apagar do teu celular, mas a pessoa vai receber. Não existe uma forma assim de você... Mandou o e-mail, mandou o Zap. No Facebook você pode apagar, a pessoa pode não ter visto. Mas essa comunicação ponta a ponta, mandou, a outra pessoa recebeu. Isso tem criado muito atrito. Por quê? Porque nós somos agressivos. No tempo da carta, a carta tinha uma vantagem. Qual era a vantagem? Você tem que escrever, botar no envelope, fechar o envelope, levar até o correio. Ou seja, você escreve uma carta cheia de agressão, de palavrão. Dá tempo de você, depois com a cabeça mais fria, não enviar aquela carta. Mas no Zap não. Você, não vai ligar também? Não, eu também não quero falar contigo mais, nunca mais. Mandou. Acabou. Às vezes uma amizade de 20 anos fica aquele estremecimento. Por quê? O que Emmanuel diz para nós? Está amuado, está agastado, está irritado? Não escreva nada. E isso Emmanuel falou na época da carta. Está amuado, magoado, ofendido, ferido? Não escreva nada. Nós vivemos uma sociedade extremamente violenta. Mas, pelo que a gente percebe, isso lá em Madureira, aqui talvez seja mais tranquilo, né? A gente percebe na nossa reunião de desobsessão, eu me contive para não contar casos aqui, tem que me conter. Mas o que a gente percebe é o seguinte: nunca vi um caso
Em 20 anos de reunião, eu nunca vi um caso em que você não tenha conflitos sérios do passado. Em que a pessoa que está pedindo o socorro, o amparo, está envolvida em uma série de confusões, atritos, mortes, denúncias, calúnias, problemas de paixão, problemas de guerra, problemas de latifúndio, problemas de escravidão. O que isso quer dizer? Que aquelas pessoas lá de Madureira que vão lá na Aral, não, é a nossa sociedade, é o inconsciente, a parte oculta nossa, que nos mostra o seguinte: nós temos um passado extremamente agressivo. Quando a gente vê cenas terríveis, muitas vezes na internet, vi agora o gato agora, me lembrei disso, uma cena terrível, jovens fazendo coisas terríveis até com animais, nós não devemos nos encher de ódio por essas pessoas. Nós temos que nos encher de compaixão, porque já pararam para pensar? Só para pensar. Nós não estamos encarnados agora? Estamos? Tem certeza que eu não estou vendo? Algum de vocês não é um espírito que eu estou vendo por vidência, não? Algum tempo atrás, antes da data que a gente nasceu, do ano, nós estávamos no mundo espiritual. O que o mentor falou para o Jacob, de que 1/3 das pessoas reencarnadas, 1/3, estão na semi-barbárie, na selvageria, significa o seguinte: quando elas estavam desencarnadas, elas não estavam em nosso lar. Perceberam isso? Elas estavam em regiões como? Como que eram essas regiões? Bárbaras e selvagens. Uma das coisas mais estranhas que a gente já viu, eu não, viram? Né? A gente tem até relatos sobre isso. É você saber descobrir que há cidades e cidades trevosas. O André Luiz já fala isso pra gente no livro Libertação, mas muitas vezes em Desobsessão você vê que isso é uma realidade. E lá nessas cidades você tem um tirano, a pessoa desfila na cidade em liteira. Imagina isso. O tirano, ele é carregado, como era antigamente, por escravos que são chicoteados. Eu estou falando não de filme não, de ficção científica não. Estou falando que essas cidades trevosas, elas existem. Então muitas dessas pessoas, como Chico Xavier informou, e isso é uma realidade, após a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Houve uma série de mudanças na medicina e na alimentação. E essas mudanças fizeram com que a população mundial começasse a... Então você tem 2 bilhões de pessoas e em 2016, 7 bilhões. Boa parte dessa população está numa situação de semi-barbárie. Ou seja, essas pessoas estavam no mundo espiritual, presas a valores muito complicados, essas pessoas somos nós, né? Com muita virulência. Quando conseguem chegar a uma cidade espiritual de transição, elas criam confusão para traficar alimento. Por que elas fazem isso? Está lá no livro Nosso Lar. É uma coisa assim, tem gente que não acredita, isso aqui não pode ser. Isso não é verdade, isso é mentira, isso é ficção, fantasia de André Luiz. Por quê? Porque quem diz isso esquece que o ser humano não muda quando desencarna. Ele mantém hábitos arraigados.
Para manter uma cidade de transição, você tem que negociar. Você faz uma concessão e leva algum valor, porque as pessoas não se tornam santas quando morrem. Como há um grande movimento de regeneração planetária, já ouviram falar? Que o nosso planeta ele está se tornando um mundo de regeneração. Você começa a incrementar a construção de vilas no mundo, nas zonas inferiores do mundo espiritual, e até mesmo pequenas cidades, de transição. Para quê? Como é que você acaba com a violência? Educando. Educando quem? O mal educado. O que ainda, você sabe, você está lá, você construiu um barraco. Tem 200 pessoas que você está cuidando daquele barraco. Lá fora, o ambiente é pesado. Você começa a falar do Evangelho, mas você sabe que aquelas pessoas estavam matando, estavam roubando. Então você sabe que não pode criar uma expectativa de que aqueles espíritos vão de uma hora para outra virar Allan Kardec ou Franciscano Xavier, ou Francisco de Assis, ou Madre Teresa de Calcutá. Sabemos ou não sabemos disso? Hein, gente? Imagine a gente trabalhando lá no mundo espiritual. Vocês vão querer que aquela multidão vire espíritos de luz de uma hora para outra? Sim ou não? Quem está acordado ainda? Sim ou não? Não. Então a gente não pode fazer isso aqui na Terra. Porque são os mesmos espíritos reencarnados. Somos nós. Dentro da nossa casa. Dentro da escola que a gente trabalha, do ônibus, do trânsito. São essas pessoas que ainda estão num estado de profunda violência íntima. E nós, que já sabemos dessas realidades, precisamos ser aqueles que queremos a paz. A paz não vai vir de processo político, de partido A ou B, não vai vir de cima. A paz vem dentro, é um processo que a gente constrói dentro de nós. É a Ahimsa, conceito que o Gandhi falava da não violência. Como é que Gandhi conseguia apanhar e não revidar? Quando a pessoa vinha com agressividade, era necessário você inundar a pessoa com amor. Você começa a entender que aquela pessoa, ela, naquele momento em que ela está agressiva, ela está enlouquecida, como os espíritos desencarnados muitas vezes chegam no médium, numa reunião, completamente enlouquecido. Nossos surtos de violência que a gente tem é um surto de imaturidade, denunciando que nós ainda temos coisas a melhorar. O surto de maturidade que a gente tem mostra que nós precisamos trabalhar a compaixão para com todos e uma profunda vigilância, severidade e amorosidade para conosco. Então o tema da violência urbana é um tema que precisa ser abordado com uma ótica espiritual. Nós somos uma sociedade violenta, porque nós somos violentos. Toda a agressividade com a criança, com os animais, com a mulher, que nós temos hoje em dia, refletem essa violência que está dentro de nós. Mas nós não conseguiremos acabar com a violência, com o sequestro, com o roubo, com a corrupção, através da matança. Precisamos, ao contrário, abandonar as armas de uma forma definitiva e envolvermos o mundo com o amor. Só o amor acabará com a violência urbana. Se nós não nos unirmos, como naquele exemplo que nós demos, e todos se abraçarem numa fraternidade, se nós ainda estivermos disputando ter razão,
ou seja, disputando o cobertor, o processo de violência continuará ad eterno, porque nós somos imortais. E o tempo para que nós deixemos a violência, saiamos da barbárie e nos tornemos civilizados, é o nosso tempo, é quando nós queremos. E nós espíritas estamos convidados por essas pleiades de espíritos a realizarmos isso agora. Que Jesus nos motive a essa busca pela paz em nossas vidas. Obrigado aí pela atenção de vocês, tá bom, gente? Nós é que agradecemos, Anderson, pela mensagem.